Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Prosseguindo sobre essa polêmica aí do arcebispo emérito de Recife, Dom Helder Câmara, que pode ser beatificado pelo Papa Bergoglio. Veja bem, meus amigos, né? Esse cidadão, ele nasceu, aqui tem algumas informações sobre ele. Nasceu no Ceará, 7 de fevereiro de 1909 e morreu no dia 27 de agosto de 1999 em Recife, 90 anos. Ele foi ordenado padre no dia 15 de agosto de 1931, aos 22 anos de idade, com autorização especial da Santa Sé, por não possuir a idade mínima exigida. Veja bem, logo depois de rezar sua primeira missa, Helder recebeu a missão de coordenar os círculos operários cristãos e iniciar a Juventude Operária Católica, embrião das comunidades eclesiais de base, que deu toda a sustentação para a eleição desse ser abjeto chamado Lula. Ele, nesse mesmo ano, em 1931, foi fundado por Severino Sombra a Legião Cearense do Trabalho, que arregimentou, veja bem, parte notável da elite cearense e contou com 15 mil inscritos. A Legião acreditava que era preciso combater o individualismo e recuperar o corporativismo medieval. A Legião se declarava anticapitalista, antiburguesa e, paradoxalmente, anticomunista. Além de tudo, Helder Câmara, ele participou, em 1932, da Ação Integralista Brasileira em São Paulo, logo após o lançamento do Manifesto de Outubro pela Sociedade de Estudos Políticos. Essa tal de AIB era liderada por Plínio Salgado, um jornalista, escritor e teólogo paulista que se inspirou no fascismo italiano para fundar esta entidade. E ele participou dessa ação integralista durante muitos anos, né? Mas ele também, Dom Helder Câmara também, foi um dos cofundadores o principal fundador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pode ser que a ideia tenha sido boa, né? Mas, na verdade, pelo que vemos hoje a CNBB, a postura da CNBB, frontalmente contra o conservadorismo e a Igreja Milenar Católica, assumindo posições favoráveis a todas as agendas comunistas, esquecendo-se que o comunismo foi condenado pela própria Igreja Católica em várias encíclicas papais, pois não custa nada repetir. Nossa Senhora, em sua aparição em Fátima aos 3 pastorinhos, anunciou que a Rússia espalharia o mal pelo mundo. E hoje nós estamos vendo o resultado da ação desses satânicos comunistas. O Dom Helder Câmara, ele ganhou notoriedade, principalmente perante os esquerdistas, na luta contra o que eles chamam de ditadura militar, na verdade o regime militar, que por um lado produziu bons resultados na infraestrutura do país, por outro lado os militares entregou de bandeja toda a parte cultural e da formação das gerações de brasileiro aos esquerdistas. E hoje nós temos agora, há 7 anos consecutivos,
as universidades brasileiras no ranking mundial das melhores, não aparece nem entre as 200, mostrando que todo esse método comunista de dominação cultural da educação, dos sindicatos, dos trabalhadores, na verdade, transformou o país numa fábrica, as universidades transformou as universidades federais e as escolas brasileiras em fábricas de burros, de analfabetos funcionais. Veja bem, né? Olha só. Ele está aqui numa foto aqui com Lula. Vamos ver aqui a foto dele aqui, ó. Olha lá. Com Lula. Com Lula. Lula e esse tal de Leonardo Boff, que é outro comunista que foi excomungado pela igreja. E, de certa forma, todo o discurso do Dom Helder Câmara também se alinha à teologia da libertação, ou seja, uma leitura marxista para a evangelização, o que é contraditório. Mas vejamos mais uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Dom Helder quer que jovens sigam o exemplo dos Beatles. Veja aí a pregação desse prelado. Quem são os Beatles? John Lennon, para quem não leu a sua biografia escrita por um fã ardoroso dos Estados Unidos, que reuniu documentação, provou que ele tinha um pacto com Satanás, fez o pacto de sangue com Satanás para obter sucesso, né, na carreira, catapultou o seu sucesso diante dos jovens, levando os jovens à rebeldia, ao consumo de drogas e sexo, liberação de sexo, enfim, tudo que é contrário a uma vida saudável e que tem sentido. E ele exortava os jovens a seguir o exemplo desses caras. Os Beatles, além disso, eles foram responsáveis também pela introdução no Ocidente do paganismo indiano, dos gurus, meditação, né, paz e amor, né, essa coisa toda, que na verdade todo comunista ele prega paz e amor, mas no fundo, eles almejam o contrário e praticaram o contrário. O comunismo usa os pobres, os operários, a defesa dos pobres contra o capitalismo como uma fachada, porque eles são responsáveis pela mortandade de 200 milhões de pessoas no século passado. Veja o exemplo da Venezuela, de Cuba, da China, da Coreia do Norte, onde as pessoas são oprimidas e não têm direito à expressão. Esse é o Dom Helder, né? Esse é o Dom Helder. E ele se notabilizou ainda pela defesa intransigente do seu combate ao capitalismo. Todo o seu discurso era forçado nessa, entre aspas, defesa dos pobres e oprimidos para combater o capitalismo, uma guinada verdadeiramente socialista. E ele que está sendo analisado, o nome dele, aqui ele também é aliado aqui do MST. Olha só aqui, a foto dele, aqui ó, olha a foto dele aí, o dom da paz e da liberdade. Esse aqui é o Geraldo, não, esse aqui não é ele não, desculpe. Então ele tinha toda essa bacamunação com as esquerdas brasileiras. Além disso, veja bem,
Nós temos aqui, ele foi indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz, pelo seu combate à ditadura e às torturas no Brasil. Ele, além disso, né, que torturas? Agora ele não fala também dos assassinatos e das torturas praticadas pelos comunistas. Ele não fala dos males que o comunismo provocou no mundo. Né? Então, esse é o santo da esquerda, o comunista. Aqui nós temos aqui que ele foi só um momento aqui. Assim, aqui ó, o processo de beatificação e canonização. Em 27 de maio de 2014, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, anunciou o envio de uma carta ao Vaticano solicitando a abertura de processo de canonização de Dom Helder. A carta foi recebida pelo Vaticano no dia 16 de fevereiro de 2015 e menos de 10 dias depois o parecer favorável foi emitido pela Congregação para as Causas dos Santos, com o que recebeu o título de Servo de Deus em 7 de abril de 2015. A abertura do processo de beatificação foi convocada para o dia 3 de maio na Catedral de Olinda. A instalação do tribunal nessa data marcou o início da fase diocesana do processo de beatificação. Meus amigos, eu não quero que, longe de mim, julgar o ser humano que foi Dom Helder Câmara, mas toda a sua trajetória foi ligada nesse sentido, foi alinhada às agendas esquerdistas e durante muito tempo ele era integralista, quer dizer, um movimento nascido e inspirado do fascismo italiano. E isso, na sua biografia, é fato. Não tem aqui, ó, outra defesa deste Dom Helder Câmara, publicado nos jornais, ó. Carnaval é alegria popular. Carnaval é alegria popular, direi mesmo, uma das raras alegrias que ainda sobram para a minha gente querida. Peca-se muito no carnaval? Não sei o que peca mais diante de Deus, se excessos aqui e ali cometido por foliões, ou farisaísmo e falta de caridade por parte de quem se julga melhor e mais santo por não brincar o carnaval. Brinque, meu povo querido, minha gente queridíssima. É verdade que a quarta-feira a luta recomeça, mas ao menos se pôs um pouco de sonho na realidade dura da vida. Meus amigos, o carnaval é uma festa do Satanás. Não há coisa boa no carnaval. Durante 3 dias, a população se torna completamente pagã e se dá o luxo de cometer toda a sorte de desvarios. Sexo infernal, consumo de drogas, de álcool, traições, adultérios. Como um prelado desse abençoa o carnaval? É esse que vai ser o possível santo. Eu não sei, só acho contraditório para um prelado, para um representante da Igreja Católica, defender o comunismo e defender esse tipo de atitude, como o carnaval, defender o carnaval, defender a transgressão, levar os jovens a se parecerem com os Beatles, só sexo, droga e rock and roll. Que evangelização é essa? Tinha que fazer o contrário, como o Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, fez na sua juventude, no seu tempo de padre, na Polônia.
quando reuniu os jovens para praticar esporte e evangelizá-los na verdade, na verdadeira evangelização, na leitura, estimulando a leitura e o crescimento intelectual dos jovens para aperfeiçoar sua visão de mundo e sua crítica em relação à realidade que nos apresenta. É isso aí, meus amigos, né? E Bergoglio certamente vai canonizá-lo. Se ele merece ou não, isso não pertence a nós. Vai ser o primeiro arcebispo comunista a entrar no panteão dos santos da Igreja Católica. O comunismo que foi condenado pela própria Igreja. E para terminar, hoje vamos ler aqui a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, 13, 8, 10. Capítulo 13, versículo 8 a 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal nenhum contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Olha só essa síntese que São Paulo faz dos ensinamentos de Cristo. Lembrem-se, né, que numa das passagens de Jesus, ele é abordado por fariseus que lhe pergunta qual era o mandamento maior da lei de Deus. Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos são fundamento para a salvação da alma dos homens. Veja, meus amigos, que Jesus, ao falar sobre o amor ao próximo, significa, como São Paulo aqui explica, que amando o próximo, todos os outros pecados, os outros 10 mandamentos, aliás, os outros 9 mandamentos, estarão suprimidos, porque você amando ao próximo, nada daquilo que consta nos mandamentos será realizado, como adultério. Você não vai matar seu próximo, você não vai roubá-lo, você não vai cobiçar as coisas alheias dele, não vai cobiçar a mulher dele. Você vai honrar seu pai e sua mãe e, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Infelizmente, no Brasil, o que a gente vê é que a maioria dos brasileiros não tem amor ao próximo. Não tem amor ao próximo. Porque esse amor ao próximo, ele foi destruído pela ideologia marxista-leninista, que há 50 anos domina o cenário cultural e de formação dos nossos jovens e de nossas gerações por esses filhos do Satanás. A solidariedade desse pessoal é colocada sob as mãos do Estado e não das pessoas. A caridade, através de ONGs e de programas assistencialistas, substituindo a verdadeira caridade que deve ser praticada por nós, amando ao próximo, ajudando o próximo, aquele necessitado. Tirar do seu para ajudar aquele que precisa, ampará-lo nas suas angústias, no seu sofrimento, por amor. O Estado não ama ninguém. Então é isso, meus amigos, que eu deixo aqui nesse sábado, 5 de agosto, essa mensagem de fé, de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos vencer essa batalha
cruenta que estamos enfrentando, uma batalha, acima de tudo, espiritual, contra os inimigos da igreja, contra os inimigos da fé, da família e de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua imensa misericórdia, abençoe você e sua família e enche você de graça durante essa semana que amanhã se inicia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.